Olá a todas e a todos, eu sou Daniel Santos e esse aqui é o Café com Lepes. E hoje a gente vai falar sobre um dos principais estudos que o Lepes tem desenvolvido, que é um estudo longitudinal sobre competências socioemocionais em estudantes dos anos finais do ensino fundamental, que começou a ser conduzido em 2018 na cidade de Sobral e até hoje vem sendo conduzido. Evidentemente, os estudantes já estão no ensino médio e muitas descobertas foram propiciadas a partir desse estudo, especialmente nas inter-relações entre competências socioemocionais e aprendizagem, problemas da adolescência no envolvimento com violência, incidência de saúde mental, entre outros. E para conversar com a gente tem dois dos principais pesquisadores envolvidos nesse estudo, que são o Wallace Maciel, que inclusive até pouco tempo atrás liderava o escritório do Lepes em Sobral e coordenou em loco algumas das coletas desse estudo, e professor Luiz Guilherme Scorzafavi, que também idealizou grande parte do questionário e vem acompanhando com muito interesse todos esses resultados. Vocês gostariam de se apresentar? Luiz? Bom, eu sou o Luiz Scorzafavi, pesquisador aqui do Lepes, e a gente vem trabalhando nessa temática de investigação de vários aspectos relacionados à questão educacional brasileira e questão de violência, inter-relação entre elas, há bastante tempo, e essa pesquisa que o Daniel, a gente vai conversar um pouco aqui hoje, é um exemplo bastante concreto dessa nossa atuação. Eu sou o Wallace, sou pesquisador do Lepes, sou economista e trabalho com educação no Lepes desde 2020 e inicialmente no escritório de Sobral, como o Daniel comentou, e atualmente aqui no escritório de Ribeirão, onde estou numa interface desde a primeira infância até os anos finais do ensino fundamental, estudando um pouco mais sobre políticas educacionais no país. Vocês gostariam, primeiramente, de contar um pouco em que contexto surgiu esse estudo, os objetivos iniciais, o desenho? Claro. Na verdade, esse estudo ele surgiu num contexto em que, a partir mais ou menos de 2010, houve um crescente interesse de se entender melhor o papel das chamadas competências socioemocionais para diversos desfechos, para diversos resultados da vida, e em especial para aprendizado. Então, houve um crescimento dessa literatura e da importância desse tema aqui no Brasil, muito também levado a cabo por vários pesquisadores, o Daniel aqui inclusive, e com o tempo se percebeu que muitas das evidências que haviam a respeito desse assunto, elas estavam baseadas em estudos que eram feitos para países desenvolvidos, e a gente tinha muito pouca evidência voltada para países em desenvolvimento. Então houve esse interesse de fazer um estudo longitudinal, que também já é uma coisa que é difícil de você fazer no Brasil, em que você acompanha os mesmos indivíduos, no caso aqui os mesmos estudantes ao longo do tempo, para que a gente pudesse acompanhar nessa fase, exatamente aí dos anos finais do fundamental, que é a transição da infância para a adolescência, como que seria esse desenvolvimento das diversas competências socioemocionais dos estudantes, Já vi um pouco alguns resultados da literatura para países desenvolvidos, mostrando que essa fase era uma fase particularmente importante, com várias mudanças dessas competências socioemocionais. Portanto, a gente achou que era importante a gente investir para ter evidências para o Brasil a respeito desse problema. E Wallace, qual é o principal objetivo do estudo, na sua opinião? E conta um pouco da tua experiência. Bom, o estudo longitudinal em Sobral, ele ocorre para que a gente possa compreender sobre as trajetórias do desenvolvimento socioemocional dos jovens estudantes ao longo dos anos finais de ensino fundamental, que é uma etapa muito especial justamente para o desenvolvimento dessas competências, Tanto porque, ao longo desse período, essas competências elas podem sofrer impactos negativos, como também por ser uma fase muito propícia para que, positivamente,
e intencionalmente essas competências possam ser aprimoradas, né? Principalmente por meio da escola. Então, o estudo ele parte com o objetivo de compreender inicialmente como é que essas trajetórias elas acontecem ao longo dos anos finais e principalmente que fatores estão por trás do aprimoramento dessas competências e que fatores estão por trás de riscos a esse desenvolvimento. Tá? Basicamente, dois dos grandes fatores que estão por trás disso se concentram em aspectos de violência e aspectos relacionados à saúde mental, né? Que são dois frequentes temas que são investigados ao longo do estudo. E na construção do estudo, houve um engajamento de pesquisadores estrangeiros, o Instituto Ayrton Senna também se envolveu bastante no processo, a Prefeitura de Sobral. E, além disso, o estudo chegou um ano depois da homologação da Base Nacional Comum Curricular, que foi, digamos, um dos primeiros documentos a colocar uma ênfase tão grande nessas competências socioemocionais. Vocês conseguem comentar um pouco como tem sido esse processo de trabalho em rede e a aceitação dessas ideias no contexto desse estudo? Quem quer comentar? Acho que eu posso comentar. Realmente, Daniel, eu falei na minha primeira resposta, né? A gente teve um processo crescente de se mostrar, né, de colocar na pauta da política pública brasileira a importância das competências socioemocionais e de se medir adequadamente essas competências de modo que você tivesse elementos concretos para poder subsidiar a política pública. E eu acho que a BNCC, né, ela é um marco bastante importante porque coloca, né, num marco legal a importância desse tipo de competência que vai para além das competências disciplinares, né? Então, é importante, esse é o primeiro aspecto, né? Então, esse marco legal e que ajuda a legitimar a importância de você fazer um estudo que não é um estudo fácil de ser feito, porque você tem que acompanhar todo mundo ao longo do tempo, envolver equipes, né, como você disse, de pesquisadores de vários lugares distintos, e exatamente tentando, sempre num processo colaborativo, definir quais são os principais elementos para serem investigados, né? Então, dentro desse contexto mais geral da pesquisa, né, do grande objetivo dela, investigar esses aspectos de saúde mental ou de violência, né, ou de como que foi o processo dos jovens de compreensão, né, como que eles absorveram as questões relacionadas à pandemia, né, em termos desses resultados que a gente avalia. Então esse é um processo que a gente tenta fazer de uma maneira, vem tentando fazer sempre bastante colaborativo, contando com a participação de todos esses atores. Quer complementar? Sim. Basicamente, quer dizer, o resto do mundo, e aí quando a gente fala de países, por exemplo, membros da OCDE e países desenvolvidos, eles estão trabalhando no sentido de aprimorar o desenvolvimento competencial dos jovens ao longo da sua passagem pela escola, né? E aí, quer dizer, a gente tem, inclusive, diversos exames atualmente internacionais que olham justamente para esse desenvolvimento ou alcance, né, de competências e capacidades. Nesse sentido, a base, né, ao ser homologada, ela traz uma organização, quer dizer, quando você enxerga a proposição de competências gerais que precisam ser desenvolvidas com os jovens ao longo, né, da sua passagem pelo ensino fundamental, ensino médio e educação infantil, você percebe esse esforço, né, em se garantir para além de simplesmente, ou seja, se garantir intencionalmente para além de simplesmente se trabalhar aspectos puramente cognitivos no desenvolvimento desses jovens. E aí, quer dizer, um corpo grande de Instituto Ayrton Senna, né, pesquisadores como o Oliver John e o Philippe Fruit, foram alguns dos pesquisadores, o próprio LEPS, né, então, que se organizaram para compreender sobre esses aspectos, inicialmente, como é que as trajetórias estavam, como é que eram as trajetórias de desenvolvimento desses jovens, e, em segundo lugar, pensando políticas públicas que poderiam, quer dizer, como é que políticas educacionais, mas não só políticas educacionais, poderiam promover esse desenvolvimento de competências. E uma coisa que precisa ser destacada foi uma forte comunhão
não só da ciência, né, representada aqui por essas equipes de pesquisa, mas também com o próprio município, que desde o secretário de Educação, professor Herbert Lima, até um profissional que trabalha na escola, seja, né, um secretário, seja um próprio professor, houve um envolvimento grande de todos esses profissionais, né, para fazer com que a compreensão, né, a produção de evidências em torno desse estudo pudesse ser o mais pura possível, né? Ou seja, eles também tinham um grande interesse em compreender o que afinal de contas, essas crianças mais precisavam desenvolver, né, para focalizar políticas. Aproveitando o gancho, o município teve especial interesse, tanto porque Sobral é notoriamente conhecido como um dos municípios que mais prestou atenção em educação, vem se destacando nos IDEBs e, obviamente, com a homologação da BNCC, que está também à frente na implementação das competências socioemocionais. Mas, por outro lado, Sobral também é um município que traz indicadores preocupantes na área da violência e, mais recentemente, na área da saúde mental. E esse passou também a ser um foco do estudo. Luiz, quer contar um pouco para nós como que esses temas entraram no estudo e de que maneira? Acho que inicialmente, né, existia essa preocupação de tentar entender o processo de crescimento da violência no município de Sobral, né, um pouco como um paradoxo, né? Como que um município que ia tão bem na educação tinha problemas de violência na juventude muito sérios, né? Então, eles estavam muito interessados, né, como a Wallace disse, em fazer um estudo dessa natureza, e a gente se debruçou e também colocou algumas perguntas nos questionários para a gente identificar, primeiro mapear quais são essas formas de violência, né, tanto sofrida, né, que os estudantes sofrem, como as violências que eles eventualmente praticam, né, tanto na escola como dentro de casa. Então, isso permitiu a gente ter um retrato de vários aspectos que depois a gente, em outros estudos, foi inclusive mostrando que está ligado com o desenvolvimento das competências socioemocionais. A questão da saúde mental, ela também entra, né? Especialmente quando a gente entra no período pandêmico e a gente já tinha alguns resultados mostrando, né, que a saúde mental dos estudantes era um aspecto de bastante preocupação. Com a pandemia, né, ou durante a pandemia, na continuação do estudo que a gente fez, durante esse período pandêmico, também foram investigados os aspectos relacionados à saúde mental, à autolesão dos estudantes, né, e outros aspectos. Então, realmente, assim, é por aí que ele entra e os dados que a gente tem são dados bastante preocupantes, né, assim, que a gente acredita que, apesar de virem do estudo de Sobral, muito provavelmente não é algo que acontece apenas lá em Sobral, né? Ele é um retrato de um quadro mais amplo que provavelmente está acontecendo em várias outras escolas espalhadas pelo Brasil, né? E vocês querem compartilhar com a gente, então, que resultados são esses? Ok. Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, no período de pós-pandemia, a gente tem cerca de 1/3 dos estudantes que praticam alguma forma de autolesão, né? De se cortar ou de se bater, algo desse tipo, né? Você tem também esse mesmo número, 35% de estudantes que relatam praticar bullying. Então é uma incidência aí também bastante elevada. E quando a gente considera estudantes que praticam bullying ou se envolvem em brigas na escola, ou eles são membros de gangues, esse número sobe para 56%. Então, acho que esses 3 números mostram para a gente a gravidade, né, do que a gente tem dos problemas de saúde mental e violência pós-pandemia, que eles vão se manifestar na escola, mas eles refletem uma situação mais complicada que muitas vezes vem inclusive de casa, né? A gente tem dados que mostram, por exemplo, o estudante que sofre violência em casa, violência física, ele tem 2 vezes mais chance de se autolesionar do que aquele que não sofre. Então mostra que a escola não é um ambiente que vai estar ali isolado e que o que acontece fora dela vai ter reflexos lá dentro. E é importante a gente saber disso para que a gente possa pensar intervenções que sejam efetivas para lidar com esse problema, que é um problema complexo e desafiador. Bom, Wallace, ainda falando a respeito dos resultados, né, esse estudo fala sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais e, pelo que eu entendi,
elas são agrupadas em 5 grandes macrocompetências, né? A autogestão, que seria essa noção de responsabilidade, de você conseguir se organizar para atingir um objetivo, perseverar até chegar lá. A amabilidade, que seria a sua capacidade de se envolver com a vida de outras pessoas, de ser empático, respeitoso. O engajamento com os outros, né? Que é a capacidade de envolver os outros com a sua vida, né? Liderar processos, ser assertivo. A resiliência emocional, que seria que contém alguns aspectos de autoconfiança, de depressão, de ansiedade. E abertura a novas experiências, né? Que traz muito dessa tua curiosidade para aprender, imaginação, entre outros aspectos. O que você aprendeu nesse estudo a respeito do desenvolvimento dessas macrocompetências na adolescência e das relações delas com a aprendizagem? Bom, de modo geral, as 5 macrocompetências foram afetadas mais recentemente com o fenômeno da pandemia. E do impacto, né, que o desenvolvimento dessas competências teve nos jovens, algumas delas, quer dizer, a gente consegue organizar esse impacto da seguinte forma. Algumas delas, como a amabilidade, ou seja, como você mesmo mencionou, a amabilidade, o engajamento com os outros, ou seja, aspectos dessas competências relacionados a como o indivíduo se relaciona com o outro, né, o quanto ele confia no outro, o quanto ele está disposto, né, a se relacionar socialmente, essas habilidades elas foram bastante afetadas, né, com destaque para o engajamento com os outros, em que 62% dos jovens passaram por alguma perda no quanto eles se sentiam capazes de se relacionar socialmente devido à pandemia. Outros aspectos como a autogestão que você mencionou, que estão muito e fortemente conectadas com o desempenho, né, escolar, educacional desses jovens, ele também passou por quer dizer, é uma habilidade que a gente percebe no início, quer dizer, lá em 2018, ainda antes da pandemia, que ela, tanto a amabilidade quanto a autogestão, a gente percebe um aumento no início, mas com a pandemia uma queda severa, né? Que são, quer dizer, habilidades que não têm uma expectativa tão grande de queda ao longo dessa fase da vida dos estudantes. E por fim, a resiliência emocional, que está muito relacionada com esse estudante, como você mencionou, encara desafios, né, que trazem para ele, que produzem ansiedade, que produzem frustração, né? Esse foi a competência socioemocional que mais foi impactada, principalmente em que o principal impactado foram as meninas, né? Em que elas têm uma queda que seria esperado de acontecer. Em cerca de 5, 10 anos, elas tiveram quedas observadas em 1 ou 2 anos, em razão da pandemia, muito provavelmente. Então, esses destaques, inclusive, eles estão relacionados a vários outros aspectos, como a própria exposição à violência, e isso tem impacto sobre o momento presente desses indivíduos e o momento futuro, né? E Luiz, todos esses choques adversos que a pandemia produziu sobre os indivíduos, teve algum efeito nos comportamentos violentos ou nos problemas de saúde mental? O que você já descobriu a respeito disso? Infelizmente a resposta é sim, viu, Daniel? A gente teve com a pandemia uma piora desses comportamentos. Então, o bullying, por exemplo, ele vem numa tendência crescente. Se a gente comparar os dados de 2021, né, logo no finalzinho da pandemia, com os dados de 2023, você tem um crescimento bastante expressivo na prática de bullying, né? Então, meninas que eventualmente não praticavam bullying passam a praticar. E você também tem um fenômeno de aumento da violência doméstica no período pandêmico, e essa violência ela acaba levando, né, muito provavelmente está associada com desenvolvimento não tão adequado de algumas dessas competências socioemocionais, levando esses meninos a terem práticas de comportamentos violentos e problemas associados à própria saúde mental, né? Então, eu acho que esses são alguns achados do que a gente tem visto. Um dado que também é bastante importante que o estudo traz e que é um dado bastante alarmante, na verdade, é que em 2023 você tem cerca de 12% dos estudantes que relatam ter sofrido ou abuso ou assédio sexual. Então é um número assim muito, muito grande, né? Então a gente está trazendo esse dado porque é um problema
que muitas vezes a gente acha que é um problema muito localizado, que não acontece, mas infelizmente é um problema que não é tão localizado assim e que a gente precisa urgente políticas públicas para tentar resolver essa questão. E tem um ponto a respeito disso que, assim, entre 2015 e 2021, você vê nacionalmente um aumento de cerca de 75 pontos percentuais nas notificações de abuso sexual, né? A principal vítima é a menina, ou seja, quando ela é criança, ocorre em 70% dos casos, quando ela é adolescente, mais de 90% dos casos, ela ser menina. Uma outra característica é que, em geral, em mais de 70% dos casos, esse tipo de violência acontece na própria residência e, geralmente, o agressor é um familiar, né? Então, existe um problema que é aprofundado com a pandemia, do isolamento que esses jovens passam a ter dos seus círculos sociais e de maior exposição a situações de violência doméstica, que provavelmente está por trás de vários dos problemas que a gente viu de queda, né, nessas trajetórias de desenvolvimento das competências. Tá? O que a gente sabe hoje sobre fatores protetivos e fatores de risco ao agravamento dos problemas de saúde mental e incidência de comportamentos violentos? O estudo a gente tem feito, né, análises para tentar investigar alguns grupos de fatores de risco, né? Então, tem a questão da exposição às violências, como a gente já comentou bastante aqui, tanto a violência doméstica como a violência em casa, elas são fatores de risco, por exemplo, para envolvimento dos jovens em gangues, por exemplo, né? Ou para eles cometerem autolesão. Então, acho que são dois fatores de risco bastante importantes, né? Por outro lado, tem um resultado que é bem curioso, mas que acho que é muito importante, que estudantes que se sentem apoiados pelos pais, eles estão menos expostos a esse tipo de violência, né? E o que é curioso no estudo é que quando você analisa estudantes que moram com o pai e com a mãe, isso não necessariamente é um fator protetivo per se, né? O que é um fator protetivo per se é qual é a qualidade da relação que esse estudante tem, como ele se sente apoiado pelos seus pais, né? Independente de eles morarem juntos ou não. Então, acho que esse é um outro fator protetivo importante. E também no âmbito escolar, quando o estudante ele sente que ele pode que ele pode conversar com o professor, que o professor é uma pessoa com quem ele pode confiar, com quem ele pode conversar, esse também é um fator que acaba reduzindo a incidência desses problemas, dessas questões de saúde mental e de violência na escola. E pegando o gancho da fala do professor Luiz, uma das coisas que foi observada é que esse suporte da família aos estudantes, ele tende a diminuir ao longo do tempo, ou seja, à medida que esse jovem vai avançando na idade, ou seja, existe uma espécie de distanciamento que esse jovem experiencia do suporte da família, que é um dos fatores protetivos importantes. E esse distanciamento muitas vezes como é que eu posso dizer, recomposto, né? Ele encontra proximidade nos seus pares. Bom, mas a gente teve uma pandemia que distanciou esse jovem dos seus pares, né? Além disso, a gente precisa entender qual é a qualidade da relação que esse jovem tem com seus pares, né? E uma das coisas que o próprio professor Luiz já comentou é o quanto a relação com amigos que muitas vezes ou seja, relações negativas com esses amigos pode estar por trás, né? Ou seja, o quanto esses amigos influenciam o desandar, né, desse indivíduo na vida acadêmica, na vida estudantil. Então, além dos fatores de risco e protetivos que o professor Luiz mencionou, gostaria de mencionar que, assim, quando a gente olha, né, uma das dúvidas que tem surgido com todo esse estudo, né, uma das questões que nos surgiu, envolve o seguinte: estamos olhando para fatores que de fato representam grandes causas de um problema, ou estamos olhando para manifestações de um problema, de um grande problema, ou seja, consequências de um grande problema? Vou rapidamente exemplificar a minha fala. Quer dizer, os jovens passaram por um aumento na exposição de violência, né, em casa. Quer dizer, dois dados que talvez eu possa trazer aqui para dar um pouco mais de contexto, envolve o seguinte: quando você olha para contextos de violência que os jovens estavam inseridos, e aí, ou seja, contextos que poderiam promover sofrimento, inclusive sofrimento mental para esses jovens, metade dos jovens experienciaram algum tipo
de situação que poderia imprimir uma condição mental mais penosa para esse indivíduo. Além disso, quer dizer, quando você observa questões relacionadas a comportamentos disruptivos, né? Ou seja, ter sido suspenso, né? Se envolver em briga, ter amigos que te incentivam a faltar aula, né? Praticar bullying, enfim, uma série de fatores que representam comportamentos disruptivos. Jovens que apresentaram algum tipo de comportamento disruptivo representaram mais de 70%, né, desses jovens investigados no estudo. E um dado ainda mais preocupante é o seguinte: dado que você teve um contexto de sofrimento, né, doméstico ou na escola, né, você tem 80% de probabilidade de apresentar um comportamento disruptivo, né? Isso é um dado muito preocupante, porque isso pode informar que essa imersão desses jovens em um isolamento social produzido pela pandemia pode estar muito relacionada a como, inclusive, as escolas no pós-pandemia encontraram esses jovens, né? Ou seja, com muito mais propensão a esses tais comportamentos disruptivos. Tá? Bom, então para a gente ir caminhando para o final dessa nossa conversa, eu queria fazer 2 perguntas, uma para cada um. Wallace, esse estudo ele tem vários aspectos que o tornam único no contexto brasileiro. É um dos pouquíssimos que conseguiu atravessar a pandemia com uma taxa relativamente baixa de atrito, então a gente consegue seguir os mesmos jovens durante esse tempo todo, e abordando alguns tópicos muito presentes na política pública atual, como, por exemplo, a implementação de competências socioemocionais nos currículos escolares. Conta um pouco como é que foram esses desafios nos processos de coleta e, enfim, se a gente realmente conseguiu um dado de qualidade a despeito dessa época tão conturbada. Acho que o primeiro aspecto a se destacar é o engajamento que a rede teve em todo esse trabalho, né? Justamente com a sua vontade de compreender as evidências e usar evidências de todo esse trabalho através das políticas educacionais. E, quer dizer, esse engajamento ele pode ser, a gente pode encontrar indícios desse engajamento em vários pontos. Por exemplo, a gente teve menos de 1% de atrito, ou seja, não participação no primeiro ano do estudo, né? Ou seja, a gente praticamente conseguiu uma coleta censitária do 5º ao 9º ano na rede municipal de Sobral, né? Um outro aspecto, quer dizer, no ano de pandemia, em 2020, a gente teve menos de 15% de atrito, ou seja, de não participação, e mesmo aplicando virtualmente, a gente teve casos, né, de grupos de professores que se organizaram, né, inclusive um nome peculiar, os Lagartos do Deserto, né, em áreas rurais em Sobral, se organizaram em bicicletas para conseguir acessar os estudantes e completar a participação desses estudantes, né, a partir em formato virtual, para participação no estudo, né? Então, a gente tem vários exemplos de esforço que a rede empenhou para esse trabalho. Um outro ponto importante a destacar é o uso variado que tem sido feito das evidências desse estudo, ou seja, não só a Secretaria de Educação tem discutido, né, com o próprio LEPS, com o Instituto Ayrton Senna, enfim, o impacto, né, que essas evidências têm nas suas políticas educacionais, como outras secretarias têm feito uso, né, dessas informações para repensar ou reestruturar estratégias de acesso a esses jovens, né, como, por exemplo, um trabalho que é feito e a gente acompanha de perto com a Secretaria de Direitos Humanos em Sobral, né, que é uma secretaria voltada ao trabalho com adolescentes, jovens, né, com público jovem, e de justamente compreender, né, fatores de risco que levam esses jovens ao envolvimento com violência. Então, esse estudo ele tem produzido uma conexão com políticas públicas, né, e com gestores, né, e profissionais que estão em diversas secretarias, e tem a própria Secretaria de Saúde, enfim. E duas questões que surgem daí são justamente o quanto as evidências são validadas por profissionais do território, ou seja, que vivenciam o território e ao se deparar com o que é apresentado em termos das evidências,
eles justamente identificam e validam, mostram que, de fato, aquilo acontece e eles vivenciam isso no seu dia a dia. E um outro aspecto diz respeito ao quanto esses profissionais têm conseguido identificar a magnitude do problema e, como eu posso dizer, comunicar sobre o problema a partir das evidências que a gente tem, reestruturando suas próprias políticas. Maravilha. Luiz, para a gente fechar, recentemente o LEPES e o Instituto Ayrton Senna conseguiram fazer uma parceria também com o governo do estado para continuar seguindo esses jovens agora no ensino médio, né? E ao mesmo tempo novos temas têm surgido no estudo. Você poderia contar um pouco para nós quais são as perspectivas de próximos passos? Então, realmente, assim, os estudantes agora estando no ensino médio é um desafio novo, porque agora questões que a gente vai perguntar estão ligadas diretamente a essa etapa de ensino, né? Então, a gente tem muito interesse de entender assim, as expectativas que eles têm em relação ao seu futuro, seja em termos de profissionais ou de continuidade dos estudos, né? De planejamento, né? para a vida adulta, né? Então, quanto que eles eventualmente se sentem preparados para ingressar no mercado de trabalho, né? A questão também dessa questão de formação, né? Dessas redes, né? de contatos e de amizades e como que, por exemplo, qual que é a influência que as mídias sociais têm no comportamento desses jovens, né? Isso são alguns dos temas que a gente consegue abordar agora acompanhando os estudantes no ensino médio. E, além disso, a gente também consegue subsídios para tentar entender o próprio funcionamento do ensino médio, né? Porque tem muitas pesquisas que olham os problemas da educação no ensino médio, mas que não tem esse histórico que a gente tem de dados e de todas essas informações que são coletadas desses estudantes desde 2018 e que talvez a gente consiga entender os porquês de alguns desses problemas, por exemplo, de evasão escolar que começa a acontecer no ensino médio, de desinteresse, de desengajamento na escola, e que isso pode ter razões lá atrás e que normalmente você não tem dados para investigar. E com o estudo longitudinal de Sobral a gente tem informações que são relevantes para fazer esse tipo de análise. Maravilha, então. Vocês gostariam de complementar, fazer considerações finais para a gente se despedir? Wallace? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu espero que a gente possa ter outros momentos para discutir, quer dizer, porque é um estudo bastante complexo, assim, envolve variadas temáticas, quer dizer, a gente também estudou aspectos relacionados ao próprio pertencimento escolar desses jovens, ao próprio bem-estar, né, desses jovens. Então, existem uma série de outros fatores que foram investigados e que também trazem aprendizados, né, que tanto se relacionam às trajetórias de desenvolvimento desses jovens, quanto se relacionam a diversos outros desfechos de vida, né, ou benefícios para a vida desses estudantes. Tá? Eu queria também agradecer muito a oportunidade de estar podendo falar aqui um pouquinho do estudo. Como o Wallace trouxe, acho que é um estudo que tem grande relevância, a gente ainda não conseguiu explorar todo o potencial de informações que ele tem, mas que a gente espera, né, que a gente continue acompanhando esses jovens, inclusive para depois do ensino médio, né, porque essa é uma outra lacuna bastante grande que a gente tem, né, entender melhor essa transição dessa fase escolar da vida para essa fase da vida adulta e todos os seus desafios que estão colocados, né. Mas obrigado, Daniel. Então, com isso, a gente encerra esse nosso bate-papo. Eu queria agradecer ao Wallace, eu queria agradecer ao Luiz. Queria dizer para vocês que mais informações sobre o estudo longitudinal de Sobral podem ser encontradas nesse e-book, cujo endereço eletrônico está aqui embaixo, e também no website do LEPES. O Luiz tem orientado vários trabalhos de dissertação de mestrado, o LEPES tem produzido outros estudos. Pessoas interessadas podem encontrar mais informações nesses materiais. Continue assistindo o Café com LEPES e deixo aqui um grande abraço. Obrigado.